A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui começando mais este culto de doutrina, louvando o nome do Senhor por essa rica oportunidade em saber que nós estamos dentro de casa, mas a igreja somos nós, a obra continua e nós estamos aqui para poder ministrar a poderosa e infalível Palavra de Deus no estudo dessa noite. É evidente que antes de começarmos o estudo, começarmos a pregar a palavra, nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Ele graça, pedindo a Ele força e entendendo que sem Deus nós nunca seremos nada. Eu convido você a fechar os teus olhos enquanto falamos com Deus. Deus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor, de termos sido aceitos por Ti. Oportunidade essa, Senhor amado, que o Senhor concedeu a cada um de nós, de nos resgatar das trevas e trazer-nos para a Sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, por ter dado Jesus Cristo para vir a este mundo e morrer no nosso lugar. E através da Sua morte expiatória, alcançar e prover para nós salvação eterna. Senhor, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela remissão, Senhor amado, das nossas transgressões. E por isso, Senhor amado, nós te agradecemos. Senhor amado, que nesta noite possamos uma vez mais ser conduzido pelo Teu Espírito para poder pregar a Tua palavra. Ensinar, Senhor amado, para os Teus filhos e filhas, Senhor, ó Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Fica conosco, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos porque somos e seremos para sempre totalmente dependentes de Ti. Fica conosco, Pai. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo número 16. Na verdade, nós vamos ler o versículo 16 e 17. E eu gostaria que você tomasse nota aí, por favor, no seu bloco de estudo, nas suas anotações. João 3, 16 e 17, que vai ser o tema que vai dar um norte, ou os versículos que darão norte para o nosso estudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Texto áureo da Bíblia, que vai nos dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Fecha aí esta referência, deixa anotada, e nós vamos depois estar trabalhando outras referências ao longo dessa noite, ao longo desse estudo, que eu gostaria de estar juntamente com vocês ministrando neste momento. Irmãos, é notório que para todos nós cristãos, nós temos essa semana como uma semana especial, uma semana onde há muita reflexão, consternação, há muita necessidade de pararmos, analisarmos e refletirmos, e outras pessoas às vezes até passam desapercebidas acerca dessa semana. E é evidente que a semana que nós estamos vivendo, que compreende a chamada Semana Santa, né, dentro da cultura romanista, ela tem de fato até um cunho todo religioso. Cada dia tem a sua celebração, e dentro da tradição reformada, esses dias, ou esse calendário religioso, ele não foi absorvido, porque foi entendido dentro da reforma, ou dentro da tradição reformada, que esses dias eles não são extremamente religiosos, espirituais, para que tenhamos uma abordagem voltada para cada um. Mas é evidente que dentro dessa semana, cada um desses dias, eles tiveram ensinamentos profundos por parte do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de ministrar este estudo nesta noite sobre esta última semana de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, no seu ministério, nesta última semana. Eu acho importante porque Jesus ele não veio apenas para cumprir esta semana dentro de uma ritualística, mas o Senhor ele veio, fora o contexto histórico, trazer-nos ensinamentos poderosos na última semana do seu ministério. Jesus sabia do que estava para acontecer com ele.
nesta semana, ou ao fim desta semana. E Jesus aplicou o seu ministério a ensinar-nos e trouxe para cada um de nós ensinamentos poderosos e ensinamentos que devem ser aplicados até hoje na nossa vida. Eu gostaria de estar nessa noite ministrando e estudando sobre esses últimos dias do ministério de Jesus. É evidente que por serem muitos os fatos e muitos os atos de Jesus realizados nessa última semana, nós não iremos ler, mas eu vou dar a referência para que você possa anotar e depois você venha estar estudando e lendo cada uma dessas referências na sua casa, aí onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Então vamos começar, evidentemente, essa semana, ou é a última semana do Ministério Terreno de Jesus, no domingo que antecedeu a sua ressurreição, evidentemente. E este dia foi marcado pela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu gostaria que você deixasse anotado, por favor, a referência, que está em Mateus 21, do versículo 1 ao versículo de número 11. Mateus 21, do versículo 1 ao versículo 11, vai contar a história de que Jesus ele vai entrar na cidade de Jerusalém montado sobre um jumentinho. O alvoroço era tão grande naquela cidade, por conta da entrada de Jesus, que a Bíblia vai nos dizer que toda a população que lá estava ali adorando ao Senhor, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana. Esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela precisava ser cumprida porque existia uma profecia dada pelo profeta Zacarias, no capítulo de número 9, versículo de número 9, é importante você deixá-la anotada, porque ela vai apontar sobre a entrada triunfal do Messias na cidade de Jerusalém. Então, este contexto que Jesus ele vai cumprir, ele tem um ensinamento muito grande para nós. Por quê? Primeiro que todo este repertório de palavras de adoração dada por essas pessoas que estavam à sua volta, na verdade foi o cumprimento de mais uma profecia, que está no Salmo de número 118, verso de número 26, que dizia exatamente isso, que as pessoas estariam adorando ao Messias na sua entrada em Jerusalém, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso tudo para que pudesse cumprir todas as 109 profecias voltadas para aquele que seria o Messias. Então Jesus ele vai cumprir cada uma dessas 109 profecias dadas no Antigo Testamento, apontando para aquele que seria o Messias. Ainda tudo isso tendo se cumprido no ministério de Jesus, os judeus continuam não enxergando, ou não reconhecendo Jesus como Messias. Reconhecem Jesus como um rabi, ou um rabino, um mestre, mas não como Messias, continuam aguardando o Messias. Mas a grande compreensão, o grande entendimento desta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo que antecedeu todo o seu momento de sofrimento, todo o seu sacrifício, ele aponta para algo muito mais objetivo. O que é, pastor? Jesus estava querendo apenas cumprir a profecia? Não, também cumprir a profecia. Mas o que Jesus estava ali apontando é que as mesmas pessoas que estavam no domingo pegando e cortando ramos das folhas, ramos das árvores, e jogando nos pés de Jesus para que ele passasse por cima, formando um grande tapete verde de reverência ao Senhor, estas mesmas pessoas, alguns dias depois, estava dizendo ali: crucifica Jesus e solta Barrabás. Então, na verdade, Jesus ele vai mostrar que nem tudo aquilo que sai da boca, de fato, está no coração. Porque as pessoas adoravam Jesus de boca, mas o seu coração nunca esteve convertido ao Senhor. Então a entrada de Jesus em Jerusalém, ela vai apontar para nós, dentro da nossa visão e compreensão bíblica, que não é apenas de palavra que devemos adorar ao Senhor, mas sim em espírito e, sobretudo, em verdade. Porque esta foi a indagação que fizeram para o Senhor. Quando perguntaram para ele: Senhor, aonde é certo, aonde é o correto adorar? Ou, tentando traduzir isso, qual é a melhor maneira e a maneira mais acertada de adorar a Deus? Nos montes, como dizem os samaritanos, ou no templo, como dizem os judeus? E o Senhor vai responder: na verdade, o Pai está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque o que essas pessoas estavam fazendo era uma pseudo-adoração
mas nunca tiveram o seu coração pautado na verdade desta prática. Então a entrada de Jesus em Jerusalém, ou a sua entrada triunfal em Jerusalém, aponta para uma adoração que não era sincera por parte do seu povo. Na segunda-feira, Jesus, eu gostaria que você anotasse aí, por favor, Marcos, capítulo de número 11, versículo 12 ao versículo de número 25, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele amaldiçoa uma figueira que não tinha frutos. Jesus passando por debaixo dela, sentiu fome, procurou e não achou nada se não fosse folhas daquela figueira. E o Senhor, ele amaldiçoou, dizendo que ela nunca mais desse fruto. O que nós aprendemos com esta passagem? O que nós aprendemos com esta referência que nós estamos estudando aqui na segunda-feira? A necessidade do cristão produzir frutos. O cristão, ele vai ser assemelhado agora, o servo de Deus, como esta árvore. Esta árvore tinha folhas, mas ela não tinha fruto. E era a estação própria para dar frutos. Jesus sabia que ela estava pronta para dar frutos. Mas quando ele teve necessidade, ela não frutificou. O que isso quer dizer, meus irmãos? Esta passagem da figueira seca, ela vai apontar para aquilo que o Senhor espera de nós. Não adianta ter folhas, porque folha pode apontar para muita coisa. Folha pode apontar, dentre outras características, por exemplo, para os dons espirituais. Mas o fruto vai apontar para o caráter. O fruto vai apontar para aquilo que é gerado dentro de nós. E o Senhor, olhando para aquela figueira, vendo que ela tinha tudo para produzir frutos e não produzia, o Senhor disse então que não produza mais. Entende isso? O Senhor olha para nós e espera que demos frutos, que produzamos frutos, que sejamos referência ou boa referência para as pessoas, para as nações, para aqueles que estão à nossa volta. As pessoas olham para nós e esperam de nós atitude, caráter, questões que precisam ser inerentes à vida de um servo e de uma serva de Deus. Se não é para dar fruto, ainda que esteja na estação própria, então é melhor que não dê tempo nenhum. Então Jesus ele vai apontar para este ensinamento na segunda-feira. Jesus também, após passar por esta figueira, o Senhor vai se dirigir ao templo. Aleluia, eu gostaria que você anotasse essa referência. Mateus 21, versículo 12 ao versículo de número 16. A Bíblia vai falar que essa passagem como a purificação do templo. Porque Jesus retorna a Jerusalém e expulsa agora os mercadores que praticam comércio dentro do templo. Jesus vai chegar naquele lugar e vai ver todo aquele alvoroço que as pessoas estavam fazendo no templo. O Senhor vai destruir toda aquela feira ou aquele livre comércio que estava ocorrendo ali dentro, dizendo que esta não era a finalidade correta da casa de Deus. E a casa de Deus deveria ser uma casa de oração. Então o Senhor vai nos ensinar na segunda-feira, nesta passagem da purificação do templo, a finalidade da casa de Deus. Pessoas se confundem com aquilo que serve, ou qual o objetivo de estarmos na casa de Deus. Nós estamos ali para adorar ao Senhor, nós estamos ali para nos dedicarmos a Ele, para aprender dEle, e não para outras coisas. Quantas pessoas têm utilizado os púlpitos da igreja para autopromoção? Quantas pessoas têm utilizado os púlpitos da igreja para poder falar de assuntos políticos ou de outros assuntos semelhantes a esse? E eu quero lhes dizer que a casa de Deus ela tem um propósito para estar aberto, irmãos. E a porta da casa do Senhor está aberta para que possamos pregar a palavra de Deus, para que possamos buscar ao Senhor, para que toda palavra seja diretamente ligada ao Senhor. A palavra de Deus, a palavra pregada, ela precisa ser cristocêntrica, ou seja, ter Jesus no meio, ter Jesus no centro de todas as coisas. A casa do Senhor, ela não está aberta para servir como outros artifícios ou ter outras finalidades. Jesus vai nos ensinar exatamente sobre isso. Nós precisamos ir ali para poder orar e buscar aprender do Senhor. Na terça-feira, existe uma outra abordagem, uma abordagem muito interessante, porque Jesus agora ele vai ensinar no templo e ele vai debater com os religiosos. Isso vai se encontrar em em Lucas, capítulo de número 20,
versículo 1 ao versículo de número 47. Lucas 20, versículo 1 ao versículo 47. E o que isso, na verdade, vai apontar? Por quê? Quando Jesus ele vai chegar, ele vai começar a ensinar no templo, ele vai começar a ser indagado por todos os judeus que estavam ali, todos os escribas, os fariseus que estavam ali, acerca da doutrina que ele estava ministrando. Então Jesus agora, ele vai ensinar, ele vai trazer um grande ensinamento sobre a nossa vida espiritual. Notem que, voltando Jesus a Jerusalém, ele vai se dirigir ao templo para começar a ensinar, e os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos que se aproximaram dele para confrontá-lo acerca dos últimos acontecimentos. Eles queriam, na verdade, achar algum motivo para poder prender Jesus. O tempo do fim do ministério terreno de Jesus se aproximava. Jesus sabia disso. Os escribas já tinham concatenado toda uma maneira de prender Jesus, de acusar Jesus. Eles estavam querendo encontrar uma brecha no ministério de Jesus para poder fazê-lo. Então eles começaram a indagar ao Senhor acerca de eventos futuros, coisas que iriam acontecer. Então Jesus, entendendo tudo isso, e evidentemente não daria razão e motivo para que eles pudessem acusá-lo, o Senhor começa agora a trazer uma série de ensinamentos. O Senhor vai trazer, dentro dessa série de ensinamentos, o Senhor vai ensinar sobre os 2 filhos, o Senhor vai ensinar sobre as bodas do filho do rei. O Senhor vai ensinar ali, eu gostaria que você anotasse, por favor, essas referências, Mateus 21, do 28 ao 32. O Senhor vai ensinar sobre os 2 filhos. Em Marcos 12, do 1 ao 2, Mateus 22, do 1 ao 14, o Senhor vai ensinar sobre as bodas do filho do rei. Então vamos lá. Mateus 21, do 28 ao 32, o Senhor vai estar ensinando sobre a parábola dos 2 filhos, e Mateus 22, do 1 ao 14, a bodas dos filhos do rei. Também o Senhor vai ensinar em Marcos 12, 41 ao 44, ele vai ensinar sobre a oferta, eu acho que isso é muito importante, porque ele vai falar sobre a oferta da viúva pobre, nesta passagem. E aqui o Senhor vai nos ensinar sobre o valor da sua oferta. O Senhor vai dizer, mostrando para os seus discípulos, no momento em que todos estavam ali ofertando, e vendo pessoas com muita posse depositando valores consideráveis ao altar, e uma viúva pobre que depositou apenas a única moeda que tinha. E o Senhor vai fazer uma pergunta para os seus discípulos, qual tinha sido a maior oferta. E o Senhor vai ensinar para eles que a maior oferta não é aquela que é o maior valor, mas a melhor oferta é aquela que é dada de todo o coração, porque esta mulher, ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu de todo o seu coração. Então aqui está o Senhor ensinando sobre uma grande verdade, sobre o valor da nossa oferta. Jesus também ele vai ensinar agora sobre o sermão escatológico, em Mateus 24, do versículo 1 ao versículo de número 25. É neste mesmo momento, no templo, que o Senhor vai falar sobre o tempo final, ou o princípio das dores, que nós viemos estudando durante essas últimas semanas. O Senhor está ali ensinando sobre os sinais da sua vinda, para que ninguém ficasse em dúvida acerca das coisas que iriam acontecer. Jesus ele vai pormenorizar toda esta condição, ou esses acontecimentos, fatos futuros, porque eles ainda levariam muitos anos para poder acontecer. Mas o Senhor vai poder agora direcionar os seus servos ou os seus discípulos para que todos nós possamos saber e entender e conseguir discernir a diferença do tempo, aleluia, que se aproxima do dia da vinda do Senhor. Então tudo isso vai acontecer na terça-feira que antecede a sua vinda. Foi uma semana de uma agenda lotada do Senhor, porque ele necessitava ainda cumprir e terminar o seu ministério aqui na terra. Na quarta-feira da semana, conhecida como a Semana Santa, ou Semana da Paixão, existiam diversas questões. O plano para matar Jesus continua crescendo no meio dos judeus, no meio dos príncipes, dos escribas, dos fariseus, porque Jesus estava ameaçando o seu domínio, o seu poder político através
de uma palavra pregada que apontava os erros deles. Jesus estava incomodando aqueles que estavam ouvindo, mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Porque o plano de Deus, na verdade, ele foi estabelecido para quebrar os paradigmas daquilo que a sociedade ou aquilo que os homens achavam ser correto. Então o Senhor, quando ele veio para quebrar todo esse paradigma. Então, dentro deste contexto, os planos para matar Jesus vão se avolumando cada vez mais. E o Senhor, ele vai avisar isso para os seus discípulos. E ele vai dizer, olha, eu não quero que vocês sejam pegos desprevenidos, mas estão tramando contra mim. E em muito pouco tempo, a saber, em 2 dias, eu serei preso. Jesus, ele vai falar sobre isso. Eu gostaria que você marcasse na sua referência este fato, este acontecimento que se dá, narrado em Mateus 26, versículo 1 ao versículo 5, porque Jesus, ele vai deixar os seus discípulos a par de tudo aquilo que iria acontecer. Mateus 26, do versículo 6 ao versículo 13, Jesus, ele está agora na cidade de Betânia. E enquanto ele está na cidade de Betânia, nesta ocasião, uma mulher com um vaso de alabastro, glória seja dada ao nome de Jesus, portando um unguento de grande valor, derramou-lhe sobre a cabeça. O próprio Jesus relacionou a atitude desta mulher com a preparação do seu corpo para o seu sepultamento. É natural que Jesus, nós vamos entender isso quando chegar na sexta-feira, por conta do período do sabá, por conta do período onde os judeus eles se abstinham de qualquer trabalho, de fazer qualquer obra no dia de sábado, e nós vamos entender que o sabá ele vai começar no pôr do sol da sexta-feira e ele vai até o pôr do sol do sábado. Então este período do sabá ele vai acontecer no dia que Jesus está morto, está ali na cruz. Então não havia tempo suficiente para fazer a purificação do corpo de Jesus. Ou seja, uma preparação digna dentro de um funeral de um judeu de respeito. De um judeu, aleluia, com as suas honrarias. Então esta preparação que a família e os amigos faziam, não daria tempo para fazer por conta do sabá que se aproximava. Então Jesus ele não teve o seu corpo preparado dentro deste período da sexta-feira da sua morte. Por isso que a Bíblia vai narrar, e nós vamos falar lá na frente, que no domingo de manhã, Maria Madalena e os discípulos se aprontaram rapidamente para ir até o sepulcro onde o corpo de Jesus estava. Para quê? Para preparar o corpo, para colocar as ervas aromáticas, para poder fazer toda a preparação do seu funeral, que não deu tempo de fazer na sexta-feira, por conta do sabá. Então, mas era lícito que Jesus viesse ter toda a sua preparação feita. O Senhor não poderia ser simplesmente largado lá naquele sepulcro, sem as suas honrarias, sem a preparação devida para o seu corpo. Então isso acontece na quarta-feira, quando esta mulher quebra um vaso de alabastro e derrama todo o seu unguento precioso sobre a cabeça de Jesus, que vai percorrer para o seu corpo. Os discípulos, ou o discípulo, vai agora contestar a atitude daquela mulher, dizendo que era realmente muito valioso e que era um desperdício fazer aquilo, e o Senhor vai dizer que não, que era para deixar, porque a atitude daquela mulher seria lembrada para sempre, porque ela estava preparando o seu corpo para o dia da sua morte. Ou glória seja dada ao nome de Jesus. Então o que isso ensina? O que Jesus vai nos ensinar? Ele nos ensina sobre o valor da atitude. Entende, irmãos? O valor da atitude daquela mulher. Jesus disse que ficaria e seria lembrada para sempre, por todas as gerações. A Bíblia não narra o nome desta mulher, mas narra a atitude dela. E às vezes nós não sabemos, ou às vezes nós nos furtamos de fazer e tomar alguma atitude, e achamos que não, deixa para depois, ou às vezes somos até impelidos por aquilo que a multidão à nossa volta está dizendo. Não tem necessidade, se Deus colocou no teu coração, faça, tenha atitude, porque o valor da atitude desta mulher está registrado até os dias de hoje. Nós estamos aqui, quase 2000 anos depois, lembrando da atitude desta mulher. Jesus ainda, glória a Deus, ele vai, dentro deste período da quarta-feira, ainda ser alvo de mais algumas conspirações. E dentro dessas conspirações, anota aí por favor,
Mateus 26, do 14 ao 16, vai falar sobre Judas Iscariote procurando os príncipes dos sacerdotes com a finalidade de acertar um acordo para entregar Jesus. Tudo isso acontece na quarta-feira. Note, irmãos, que Jesus sabia o que Judas fez. Sabia? Sabia o que Judas fez. Tanto que nós vamos falar aqui, na quinta-feira, no momento em que o Senhor está reunido à mesa, quando vai preparar a Páscoa, o Senhor vai dizer que um daqueles que estava sentado com ele iria traí-lo. O Senhor vai chegar ao ponto de dizer que um daqueles que estava ali era o diabo, ou seja, estava sendo usado pelo inimigo. Jesus não sabia o que Judas tinha feito no dia anterior, na quarta-feira? Sim, não sabia que Judas tinha ido lá nos príncipes dos sacerdotes para poder negociar um valor e chegar a uma conclusão. Olha, nós vamos te pagar 30 moedas de prata para que você entregue Jesus. Crie uma situação para que a gente possa prender Jesus. Jesus não sabia disso na quinta-feira? Tanto sabia que falou para os discípulos. O que nós aprendemos com isso? O valor do perdão. Que Jesus, mesmo sabendo o que Judas tinha feito e tramado contra ele, Jesus estava pronto para sentar na mesa, não impor ou não expor o pecado de Judas antes que ele cometesse. Mas Jesus deu oportunidade. Nós vamos ver que ele vai dar outra oportunidade para Judas também aqui na frente. E paz, meus senhores, 30 moedas de prata, que foi o preço negociado com Judas para entregar Jesus, ou para trair o mestre, sabe, era um valor tabelado. Me permita colocar ou utilizar essa expressão. Era um valor de uma tabela pré-existente ou pré-definida. Pré-definida, pastor? Sim. Então o que se comprava com 30 moedas de prata? Era o valor de um escravo. Um escravo era negociado por 30 moedas de prata. Esse era o valor tabelado. Judas vendeu Jesus pelo valor de um escravo. Aquele que esteve com Jesus por 3 anos e meio, que participou de milagres, maravilhas e que foi honrado pelo Senhor. E ainda assim trai o seu Senhor, o seu mestre, por um valor de um escravo. Isso tudo acontece, ele negocia, volta para Jesus. Eu até imagino Judas, junto com os demais discípulos, junto com Jesus, disse: olha só, peraí, rapidinho, eu vou ali que eu tenho que resolver o negócio. Não falou para ninguém para onde ele ia, mas Jesus sabia onde ele estava. Jesus não podia, na quinta-feira, que nós vamos narrar agora, não podia dizer o seguinte: Judas, olha só, nem participa aqui, não entra porque você é um traidor. Em momento nenhum Jesus vai fazer isso. Jesus vai dar oportunidade de arrependimento. E é assim que o Senhor espera de cada um de nós. Uma atitude de comiseração, ou melhor, uma atitude, que você tenha para com as pessoas de misericórdia. É essa atitude que o Senhor espera. Porque na quinta-feira, eu gostaria que você anotasse na sua referência, Mateus 26, versículo 17 ao versículo de número 25, a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai dar instruções aos seus discípulos acerca dos preparativos para a Páscoa. Ele indicou o local, ou seja, um cenáculo, que serviria para aquela ocasião. Olha que coisa linda! Nesta referência que nós falamos, Mateus 26, do 17 ao 25, Jesus vai dizer para os discípulos o seguinte, que eles vão perguntar: mestre, onde quer que a gente prepare a Páscoa? Como é que a gente vai preparar a Páscoa? Onde a gente vai preparar a Páscoa? Eles estavam andando. Aonde que aconteceria essa cerimônia solene? Jesus vai dizer: vocês vão entrar na cidade e chegando ali vocês vão procurar um homem que está em um cântaro nas suas costas, que está carregando um cântaro de água. Quando você avistar esse homem, segue este homem. E é evidente que eles conseguiram encontrar o homem com muita facilidade, porque cântaro nas costas ou cântaro de água sendo transportado não era uma atitude de um homem, não era uma função de um homem, sim de uma mulher. Este homem estava ali quebrando o paradigma para poder mostrar aos discípulos aonde seria o lugar. E quando eles chegam ali, o Senhor diz para eles: como vocês encontrarem, diga para o homem, o mestre manda te perguntar aonde está preparado o lugar
para que seja realizada a Páscoa. E o homem vai mostrar para ele o lugar, o cenáculo, tudo pronto, preparado. Jesus vai ali e senta com eles, e ali o Senhor participa da Páscoa, assentado à mesa. Mas enquanto o Senhor estava sentado à mesa, nesta mesma referência que nós demos, Jesus vai dizer que um dos 12 que estava sentado com ele era o traidor. Mas ele não disse que era Judas. E ali agora um alvoroço. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, é aquele que bota a mão comigo no bocado molhado. E todo mundo ali, quando Jesus fala sobre isso, ele mete a mão neste pedaço de pão, Judas bota também. E a Bíblia diz que quando eles dois cruzam as mãos nesta vasilha, um olha para o outro e Jesus vai dizer para ele: aquilo que tu tem que fazer, faz-o agora. Falou baixo para ele, de modo que os discípulos que estavam à sua volta não ouviram. A Bíblia fala naquele mesmo momento que o diabo entrou e tomou o coração de Judas. E Judas saiu correndo para poder preparar para trair Jesus. Ninguém percebeu. Ao passo que os demais discípulos começaram a dizer: eu acho que o mestre pediu para ele comprar alguma coisa, porque está faltando alguma coisa. Jesus não expôs a Judas, mas deu oportunidade para ele. Oportunidade, inclusive, dele se arrepender, ou, sobretudo, dele se arrepender. E ele não fez. Pelo contrário, deu lugar para o inimigo. Nós aprendemos que ter dons, ter o favor de Deus, não necessariamente quer dizer que a pessoa está 100% com o seu coração voltado para Deus. Porque Judas andava com o Senhor, mas ele tinha outras intenções guardadas no seu coração. E enquanto o homem não permitir que todas essas atitudes que não tem, ouça isso, que não tem referência ou relevância com a tua vida espiritual, enquanto elas não forem arrancadas do seu coração, a nossa vida nunca será totalmente voltada para o Senhor. O problema de Judas era a ganância. O problema de Judas é que ele queria dinheiro. O problema de Judas é que para ele viver de milagre não bastava. O que ele queria era sempre mais. Por isso que ele queria e tentou, fez com que este plano da venda de Jesus ou da traição de Jesus lhe rendesse dinheiro. E ele não entendeu nada. Que, por exemplo, irmãos, a eternidade ou a vida eterna não se compra com dinheiro, mas se compra com fé e se compra com uma vida de devoção ao nosso Deus. É isso que nós precisamos entender. Jesus deu oportunidade, mas cada um colhe aquilo que planta. A lei da semeadura, ela é infalível. Mateus 26 agora, do versículo 26 ao versículo 30, Jesus agora vai mudar a concepção. Sentado na mesa, junto com os seus discípulos, ele estava ali pronto para celebrar a Páscoa, ou em hebraico, Pessah, que quer dizer a passagem dos judeus que foram libertos do Egito e atravessaram o Mar Vermelho rumo a Canaã. Então, esta passagem, ou este período da história, é constituído pelos judeus ou celebrado pelos judeus como a Páscoa ou Pessah, que quer dizer passagem. Ela foi celebrada e instituída pelos judeus no dia da morte dos primogênitos. E a partir dali, eles comemoram continuamente toda esta celebração anualmente. Vamos aqui voltar para para o nosso estudo. Então agora Jesus, ele sentado ali para cumprir a Páscoa, para cumprir e participar da Páscoa judaica, ele agora sentado à mesa, ele vai instituir a Santa Ceia. A Páscoa judaica, ela tinha uma abordagem. Agora Jesus, ele vai pegar dentro dos elementos que estão à mesa, ele vai pegar, glória seja dado o nome de Jesus, ele vai pegar o pão, no meio daquela reunião solene, ele vai pegar o pão, vai levantar aos céus, dar graça ao Senhor, vai partir o pão e vai olhar para os discípulos e vai dizer: este é meu corpo que é partido por vós. Quando Jesus parte aquele pão e dá aos discípulos para poderem comer, ele na verdade está instituindo uma nova celebração que os discípulos que estavam ali não sabiam do que se tratava. Semelhantemente, ele vai pegar o cálice, dando graças a Deus, e vai dizer: isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, bebei dele todos. Quando o Senhor vai falar sobre isso, ele vai dizer que aquele sangue que será expiado nos próximos dias, ou no próximo dia,
trará para eles a expiação ou o perdão dos seus pecados. Jesus ele vai celebrar a Santa Ceia, vai instituir a Santa Ceia para os seus discípulos. E ele vai fazer ali uma ruptura, porque em cima da mesa estava o Pessah, ou seja, a Páscoa judaica, que era celebrada através, dentre outras coisas, de um animal perfeito que seria morto para aquela finalidade, e aquele animalzinho que estava ali seria comido na Páscoa, ele apontava para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que deveria vir. Jesus, agora sentado ali com eles na Páscoa, ele vai dizer para todos os discípulos que estavam ali e nos ensinar a partir de então: até aqui necessário foi morrer este animal para apontar para a minha vinda, mas eu sou o Cordeiro Pascual, eu sou o Cordeiro de Deus, aquele mesmo que João disse lá na frente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus estava dizendo: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem parte comigo, ou glória seja dada ao nome de Jesus. Então, a partir daquele momento, o Senhor estava fazendo uma ruptura, porque os judeus continuam aguardando a vinda do Cordeiro Pascual, mas para todo aquele que crê em Jesus, sabe que ele já veio, e por ele já ter vindo, nós não temos mais agora um animal para simbolizar a sua morte, mas agora nós utilizamos este pão para poder simbolizar o corpo partido de Jesus, e o suco de uva simbolizando o sangue vertido de Jesus na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Tudo isso aconteceu na quinta-feira. Na quinta-feira que antecedeu a sua prisão, um dia antes da sua prisão. A partir de então, depois desta cerimônia instituída da Santa Ceia, agora Jesus, ele vai pegar uma toalha, e essa está cingida ao seu corpo, ele vai pegar uma bacia com água e vai começar a lavar os pés dos seus discípulos. E lavando os pés dos discípulos, um a um, tirando a poeira dos pés, Pedro é o último, ele vai dizer: de modo algum lavará os meus pés. E Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Pedro vai dizer: Senhor, então lava a cabeça, lava o corpo. E Jesus disse: não, só basta lavar os pés, porque como lava os pés, de todos já está limpo. Então esta referência, aleluia, está em João 13, do 1 ao 20. Anota aí, João 13, do 1 ao 20. Quando Jesus vai fazer esta cerimônia, ou o Senhor vai ter esta atitude, ele está nos ensinando sobre a humildade, porque ele vai dizer para os discípulos: sendo eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, então façais os mesmos uns aos outros. Jesus vai nos ensinar sobre a humildade. Neste mesmo dia, o Senhor ainda, ou glória a Jesus, vai ter uma conversa com Pedro. Anota aí, Mateus 26, do 31 ao 35. Mateus 26, do 31 ao 35. Jesus vai ter uma conversa com Pedro e vai avisar que, diante dos fatos de sua prisão, Pedro iria negá-lo. Pedro vai dizer que não, que isso não ia acontecer, que ele se manteria firme, que se possível ele morreria no lugar de Jesus, que não deixaria acontecer, e o Senhor vai dizer que não é assim que vai acontecer, não seria desta maneira que iria acontecer, ou que iria ocorrer. Pedro iria negar Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse. Então o Senhor vai ensinar, na verdade, para Pedro, que o homem não é tão bom quanto ele parece. Louvado seja o nome de Jesus. Depois disso, os discípulos vão ficar atordoados, porque o Senhor vai começar a pregar e ensinar para eles, ou explicar para eles abertamente, o que iria acontecer nas próximas horas. Todo o momento de agonia do Senhor, todo o momento de sofrimento do Senhor. E aquilo vai causar uma preocupação muito grande no coração dos discípulos, que começam a olhar e ficar atônitos com aquelas revelações, com aquelas conversas que estavam sendo apresentadas. Então o Senhor, sabendo disso tudo, Jesus, ele vai agora consolar os discípulos. Se encontra em João 14, do versículo 1 ao versículo de número 16. Anota aí, João 14, do versículo 1 ao versículo 16. Porque ele vai dizer: é necessário que eu vá para o Pai. Se eu não for para o Pai, eu não enviarei outro no meu lugar, a saber, o Espírito Santo. O Senhor vai dizer: na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou teria dito. Mas eu vou preparar lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós comigo também.
O Senhor estava dizendo para eles que o tempo do ministério terreno dele estava encerrando e que ele estava indo, voltando para o céu. Sentaria agora à destra de Deus e seria o nosso intercessor, ou o nosso sumo sacerdote eterno, que estaria intercedendo junto ao Pai por cada um de nós. Então, o Senhor vai nos ensinar neste momento o poder da consolação. E esta consolação que o Senhor disse que nós não perderíamos com a sua morte. Ensinou para os seus discípulos que esta consolação ela continuaria através de outro Consolador, que seria o Espírito Santo. Jesus estava extremamente preocupado como seria o nosso amanhã. Então ele já estava provendo tudo o que era necessário para o amanhã. Ou glória seja dada ao nome de Jesus. João 17, do 1 ao 26. Jesus agora vai fazer a oração sacerdotal. Ou seja, ele vai fazer a oração em favor dos seus discípulos. João vai relatar e registrar este fato. Jesus agora vai começar a orar ao Pai e pedir ao Pai que não os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então esta é a oração intercessória. E o que o Senhor vai nos mostrar e vai nos ensinar com esta atitude? O valor da oração intercessória. O Senhor está ali, pronto já para morrer. Ele sabia o que estava ali acontecendo, o que lhe aguardava nas próximas horas. Mas o Senhor estava ali através da oração intercessória, preocupado com os seus discípulos. Jesus agora diz para os discípulos que era necessário que eles fossem para um lugar à parte para poder orar. E esse lugar seria o jardim do Getsêmani. E ele vai para o jardim do Getsêmani. Anota, por favor, a referência. Mateus 26, do versículo 36 ao versículo 46. É neste momento que Jesus vai fazer a famosa oração, quando ele vai dizer: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A Bíblia vai dizer que Jesus estava em um estado de agonia profundo, ao passo que ele começou a suar gotas de sangue. A ciência prova que isso é possível acontecer em momentos de estresse agudo na vida do ser humano. Ao invés dos poros exalar o líquido que existe dentro de nós, por isso tem o suor, ele vai exalar sangue. E foi o que aconteceu com Jesus, por tamanha agonia que ele estava enfrentando naquela hora, porque ele sabia o que ia acontecer nos próximos minutos com ele. O Senhor sabia de tudo aquilo que ia acontecer. Que cálice era esse que Jesus estava dizendo que, se possível, fosse para o Pai passar dele? Estava ali, na verdade, Jesus, homem, sabendo de tudo aquilo que iria passá-lo. Então, ele sabia toda a dor, todo o enfrentamento que ele teria que passar, mas, sobretudo, o afastamento de Deus que estaria acontecendo, ou que iria acontecer a partir do momento que ele fosse identificado como o substituto da raça humana. O que isso iria acontecer? Ele receberia sobre si todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último homem que iria nascer, ou que ainda vai nascer. Os nossos pecados estavam sobre Jesus na cruz. Por isso que em um determinado momento ele vai dizer na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus nunca foi abandonado por Deus, mas o pecado que estava sobre ele, que não era dele, era de toda a humanidade, porque Jesus nunca teve pecado, fez naquele momento separação entre Deus e o Senhor na cruz. Não por causa de Jesus, mas por causa da multidão de pecados que estava sobre ele. Então Jesus foi pecador? Não. Jesus recebeu os nossos pecados, mesmo sem ter cometido nenhum pecado, porque ele foi o homem perfeito, o único que cumpriu toda a lei. Então, é este cálice que o Senhor está pedindo. Ele está pedindo como homem, mas ele sabe que ele precisa cumprir todo aquele momento. O Senhor estava, na verdade, ali, orando, se fortalecendo em Deus para tudo aquilo que iria acontecer ali na frente. Ele poderia correr, ele poderia fugir, ele poderia ir para um outro lugar, mas ele sabia a sua missão e sabia que, ainda que tivesse que morrer, era assim que ele deveria continuar o seu ministério aqui na terra. Então, isso tudo vai ser registrado em Mateus 26, do versículo 36 ao versículo 46. Então, o que o Senhor está nos ensinando no jardim do Getsêmani? Ele nos ensina sobre a obediência a Deus em detrimento à nossa própria vontade.
não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Essa precisa prevalecer em todos os momentos de nossa vida. Mateus 26, 47 ao 56. O que acontece neste dia, nessa quinta-feira? Jesus é preso. Então os 4 evangelhos vão narrar o momento que Jesus foi preso. Mas eu estou me referindo a uma referência apenas de Mateus 26, do 47 ao 56, para que fique registrado aí com você. E o que isso nos ensina? Porque quando Jesus ele vai ser preso, ele está naquele momento todo, quando ele acaba de fazer a sua oração, ele desce, chama os seus discípulos que estavam dormindo, o Senhor acorda, vai dizer para eles, olha, vocês não conseguem nem ficar um pouco acordando comigo, enquanto eu preciso de oração, né? E aquele momento todo ali de agonia do Senhor no jardim de Getsêmani, e agora o Senhor desce e fala para os discípulos, levanta, vamos embora, porque é chegada a minha hora. Quando ele levanta, eles vêem ao longe agora vindo a multidão, os soldados dos principais, dos sacerdotes, estão chegando ali, e junto com ele vem Judas. Judas vem na direção, e Judas vai dizer para aqueles homens, para aqueles soldados, o seguinte, olha, aquele que eu der um beijo, esse sim vai ser o traidor, ou esse sim vai ser aquele que é Jesus, que vocês procuram, porque estava escuro. Porque, na verdade, naquele local onde eles estavam ali, não existia nenhum tipo de luz. Então eles poderiam se confundir, prender outra pessoa, Jesus fugir no meio da escuridão, fugir no meio da sombra. Mas quando Judas vai se aproximando de Jesus, Jesus dá um passo até ele e vai dizer, amigo, a que vieste? Jesus não se escondeu para fugir e Jesus também não apontou o dedo para Judas para dizer, traidor, tu tá chegando, né? Pelo contrário, Jesus vai dizer para ele, amigo, a que vieste? Quando Jesus vai falar sobre isso, Judas tem a oportunidade de se arrepender. E não se arrepende. Foi a última oportunidade que Jesus deu para Judas. O que ele faz? Ele dá um beijo em Jesus. Quando ele dá um beijo em Jesus, os soldados já sabem que ele é o Senhor e eles pegam Jesus e vão prendê-lo. Quando eles vão na direção de Jesus para poder prendê-lo e cercam ele, eles vão fazer uma pergunta. Você é Jesus? E o Senhor vai responder para eles. Eu sou. Quando ele fala, eu sou, o que acontece com todos aqueles soldados? Todos eles caem no chão. Todos eles caem no chão. E eles ficam atônitos, sem saber o que aconteceu, levantam e perguntam, mas você é Jesus? E ele vai dizer, eu sou. E de novo, todos aqueles soldados caem no chão. Impressionante. Eles se levantam e agora vão até Jesus para poder prender Jesus. Quando eles vão para poder prender Jesus, Pedro saca da sua espada e fere agora um daqueles discípulos que estavam ali, daquelas pessoas que estavam ali, por nome Malco, que era servo do sumo sacerdote, e vai cortar a sua orelha. E quando ele vai cortar a sua orelha, Jesus ele vai olhar para Pedro e vai mandar Pedro guardar a sua espada. E vai dizer que se for pela espada que Pedro quer resolver as coisas, a espada também vai encontrar a Pedro, ou seja, a violência só vai gerar outra violência. Isso não vai acabar. Jesus agora pega a orelha de Malco, coloca a orelha no lugar de Malco e se entrega. Porque Jesus vai ensinar para Pedro e vai dizer que se ele quisesse, ele oraria ao Pai e o Pai enviaria para ele legiões de anjos para poder libertá-lo. Mas não foi isso que o Senhor quis. Ele quis entregar-se voluntariamente. Então o que nós aprendemos com a prisão de Jesus? Nós aprendemos a voluntariedade do Senhor em morrer em nosso lugar, mesmo se entregando para soldados que não tinham nenhum poder para poder prendê-lo. Não tinham nenhuma capacidade de prendê-lo, porque só uma palavra de Jesus fez com que todos eles caíssem. E o próprio Senhor Jesus disse que era só pedir ao Pai e ele enviaria legiões de anjos para poder guardá-lo e livrá-lo daquele momento. Mas ele decidiu voluntariamente se entregar por nós. Anota também a referência, por favor. Mateus 26, do 57 ao 68, vai nos falar sobre, glória a Jesus, sobre Jesus comparecer perante o Sinédrio que buscava alguma acusação contra ele. Então Jesus agora vai nos ensinar sobre a sua atitude de morrer no nosso lugar, literalmente, porque não foi achado crime nenhum nele. Ele poderia simplesmente ali sair pela porta, mas ele quis continuar naquele lugar para poder morrer no nosso lugar, ter uma morte substituta, porque o pecado de Deus estava o castigo de Deus estava imputado sobre as nossas vidas por causa do pecado cometido por cada um de nós. E Jesus ele veio pagar a conta no nosso lugar. Jesus ele veio para morrer
no nosso lugar. Então, agora, Mateus 26, 68 ao 75, a sequência do texto vai mostrar que após todo o acontecimento da prisão de Jesus, todo o acontecimento do sacrifício de Jesus, ou seja, dos momentos que antecederam a sua crucificação após a sua prisão, ou seja, ter sido espancado, ter tido as suas roupas rasgadas, receber sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, e estar totalmente desfigurado naquele momento ali. E agora 3 pessoas vão indagar a Pedro acerca de Pedro ser um discípulo, um seguidor de Jesus, e Pedro vai negar veementemente ser esta pessoa, ao passo que a terceira negativa de Pedro, o galo canta e os olhos de Jesus se cruzam com os olhos de Pedro. E Pedro vai entender que ali se cumpriu exatamente aquilo que Jesus tinha dito, para provar para Pedro que nós somos homens falhos e que nunca teremos em nós valor na obra que cumprimos. Tudo que fazemos, fazemos por Deus. Tudo que somos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus agora passa por todo este momento de suplício, de humilhação, e agora chega o momento mais complexo, que é o momento do seu julgamento para a sua crucificação, que se encontra em Mateus 27, do versículo 1 ao versículo 2, que vai agora Jesus ser levado para Pilatos, depois Jesus vai ser levado para Herodes, depois Jesus volta para Pilatos, que tentando ainda dissuadir todas aquelas pessoas, a multidão que estava em volta, dizendo que Jesus não tinha nenhum pecado, que ele não via pecado em Jesus, e ele vai agora ter uma ideia, vai pegar, por conta da ocasião da Páscoa, havia uma tradição de libertar um prisioneiro, e ele vai pensar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse homem justo, e vou pegar o pior dos bandidos que estão aqui dentro, por nome Barrabás, vou colocar aqui diante da multidão, e vai ser fácil, porque eu vou botar aqui, olha, quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? É evidente que Barrabás era uma pessoa muito ruim, as pessoas iam dizer, liberta Jesus, né? Mata Barrabás, e Pilatos resolveria o seu problema, porque ele estava sob uma pressão muito grande por causa da sua esposa, pelo sonho que ela teve, acerca de Jesus ser um justo, ou um filho de Deus. E agora, ele vai fazer esta apresentação, e para sua decepção, as pessoas vão dizer que queria que soltasse, libertasse Barrabás, e que matasse Jesus. Quem são essas pessoas? As mesmas que no domingo anterior estavam lançando ramos nos chãos para Jesus passar com o jumentinho na entrada triunfal na cidade de Jerusalém. As mesmas pessoas. As mesmas pessoas que estavam adorando com os lábios, mas o seu coração nunca foi convertido ao Senhor. Então nós aprendemos aqui também no momento do julgamento do Senhor que as pessoas sempre são as mesmas. O que vai fazer a diferença é a atitude sincera de uma conversão genuína. Caso contrário, seremos os mesmos escarnecedores, murmuradores e pecadores de antes. O que mudou é que quando entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito de Deus passou a habitar na nossa vida. E a partir da nossa decisão voluntária e a partir dos novos hábitos adquiridos pela orientação da Bíblia Sagrada, nós começamos a partir de então a ser novas criaturas e começamos a viver em novidade de vida. Não ser mais dominado pelo pecado, mas sermos guiados pelo Espírito de Deus. Então, se não houver conversão genuína, somos as mesmas pessoas que fazíamos coisas no passado e em qualquer momento poderemos fazê-lo. Sabe por que não fazemos? Porque a nossa vida é diferente. Como disse o apóstolo São Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, vivo para a glória do Filho de Deus. É isso que aconteceu conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus agora, Mateus 27, 32 ao 44, vai registrar a crucificação do Senhor. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã, no lugar chamado Calvário, ou Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, fora da cidade de Jerusalém. Mateus 27, 45 ao 56, Jesus, ele morre. 3 horas da tarde, Jesus entregou ao Pai o seu Espírito e morreu. Quando ele disse, Pai, está consumado, entrego a ti o meu Espírito, e morreu. O que Jesus quis dizer quando está consumado? Sabe o que o Senhor estava dizendo ali? O que era que estava consumado? O plano da salvação.
Jesus na cruz, ele foi o representante perfeito da raça humana. Então ali ele disse, está consumado. O plano de salvação tinha sido concluído. O homem pecador agora poderia ter novamente acesso a um Deus santo, a um Deus poderoso. Tudo isso vai acontecer a partir de então. Eles estavam preocupados pelo horário, por causa do sabá, né? E agora eles vão quebrar os ossos das pernas dos outros crucificados ao lado de Jesus, porque o fato de quebrar a perna acabaria com a sustentação do corpo na cruz, e a pessoa se comprimiria e seria afogada nos seus próprios líquidos, acelerando o processo da sua morte. Jesus agora, quando eles vão para fazer isso, eles percebem que Jesus já estava morto, porque tem uma das 109 profecias que dizia que nenhum osso seu seria quebrado. Então Jesus não poderia ter as suas pernas quebradas. Então, para poder verificar se realmente estava morto, ele teve agora, por parte de um soldado romano, o seu lado perfurado por uma lança. E ali verteu apenas água e sangue, ou seja, o plasma do seu corpo que se esvaiu. Todo o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, a partir dali, é retirado às pressas da cruz, é levado para um sepulcro, aleluia, para um túmulo cedido por José de Arimateia, e o seu sepultamento também contou com a participação de Nicodemos, que forneceu também o que era necessário para que o seu corpo pudesse ser sepultado. Ou seja, para que se cumprisse também a profecia dizendo que ele seria sepultado junto ao lugar dos ricos. Ou seja, José de Arimateia era um homem rico e aquele sepulcro nunca tinha sido utilizado. Ele foi feito especificamente, talvez na cabeça de José de Arimateia, para um dos seus familiares, mas por Deus foi feito para que Jesus tivesse colocado o seu corpo naquele lugar. Então, dentre todas essas concepções, paramos aqui na sexta-feira. E eu quero que você entenda muito bem, é evidente que a semana ela percorre pelo sábado, porque o sábado o corpo de Jesus está ali dentro, foi colocado uma pedra rolante na frente do túmulo e foram colocados soldados na frente daquela pedra, porque existia a profecia que o Senhor ressuscitaria. E agora os judeus preocupados vão falar agora para Pilatos o seguinte: olha, se por acaso os seus discípulos forem lá, roubarem o seu corpo e disserem que ele ressuscitou, vai ter um problema muito grande, porque agora vão dizer que ele ressuscitou e que ele realmente é o Messias. O que Pilatos vai fazer? Por pedido dos judeus, ou dos fariseus que estavam ali, dos príncipes do Sinédrio, o que eles vão fazer? Vão pedir guardas para colocar na porta. E ali sim tem guardas na porta, tomando conta do sepulcro. Só que a Bíblia diz que Jesus agora, nesse dia, Deus sabe, o Senhor ele vai fazer uma obra maravilhosa. Ele vai descer ao Hades, ao lugar dos mortos, aonde a Bíblia vai nos relatar sobre a passagem do rico e de Lázaro, onde todas as pessoas que morriam iam para o mesmo lugar, para o lugar dos mortos. Só que este lugar dos mortos havia uma separação por um grande abismo, aonde de um lado estavam as almas que morreram crendo no Senhor e as outras almas impenitentes, aonde nós vemos a passagem do rico e do Lázaro, aonde o rico pede para Abraão para que Lázaro transpassasse ou atravessasse aquele abismo e fosse ali trazer um pouco de refresco para a sua alma que estava ardendo e queimando. Abraão vai dizer que é impossível que houvesse a comunicação, alguém que estivesse do lado de lá, no seio de Abraão, ou seja, no lugar das almas que morreram crendo no Senhor, fosse para o lugar das almas impenitentes. Era tudo no mesmo lugar, separado por esse grande abismo. Jesus vai descer a este lugar dos mortos. Ele vai passar ali na frente de todos aqueles que não creram nas profecias e na promessa da sua vinda, não para poder salvá-lo, porque após a morte segue-se o juízo, mas para que eles pudessem ver que ele era o cumprimento de tudo aquilo que eles negaram. Jesus agora vai tomar também neste mesmo lugar, das mãos do diabo, a chave da morte e a chave do inferno, que era detenção particular e privada do diabo. Jesus toma da mão dele e agora o diabo não tem mais o poder sobre a morte e sobre o inferno. Jesus vai atravessar este grande abismo, vai no seio de Abraão, vai pegar todas aquelas almas que estavam ali e vai levar para um outro lugar, não mais no lugar dos mortos, mas para o
paraíso, o mesmo lugar que ele disse para aquele ladrão que estava do seu lado, quando falou para ele: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus, olhando para aquele homem, disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o Senhor levou tanto a alma daquele homem quanto de todos aqueles que estavam lá no seio de Abraão e levou no paraíso, e elas estão lá no céu, aguardando o dia do Senhor, para ter, aleluia, para poderem ser ressuscitada, ou seja, para aqueles que dormem no Senhor ressuscitarem e receberem um corpo glorificado, e nós que estamos vivos sermos arrebatados e também termos nossos corpos transformados e juntos nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Quem estará ali nos ares no dia do arrebatamento? A igreja triunfante daqueles que já morreram e ressuscitaram, e daqueles que estavam vivos no Senhor e agora tiveram os seus corpos transformados nos ares através do arrebatamento. Ali está a junção da igreja triunfante, aquela que será recebida pelo Senhor nos ares e introduzida no céu de glória. Isso tudo aconteceu no sábado, agora no domingo de manhã, nas primeiras horas, aleluia, a Bíblia vai dizer, eu vou repetir hoje, que Maria Madalena e os discípulos se preparam para ir até o sepulcro, porque agora já passou o sabá. O sabá que acabaria, na verdade, nas 18 horas, né, aproximadamente, na hora que o sol estivesse se pondo no sábado, elas estavam esperando apenas agora passar aquele período ali de noite, nas primeiras horas de domingo, e elas foram para o sepulcro, para poder preparar o corpo de Jesus. Quando chegou ali, a pedra já tinha sido rolada. E eles ficaram desesperados porque, entrando no sepulcro, não viram o corpo de Jesus. Essa mensagem sobre o domingo de Páscoa, os pormenores, eu vou trazê-lo também no domingo, mas para que fique ávido aos nossos corações. Jesus não estava mais ali, porque ele já tinha ressuscitado. Tudo isso por causa de nós. Mas aí eu paro para pensar, junto com cada um de vocês, meus irmãos, todos esses eventos, todos esses ensinamentos, tudo isso que o Senhor cumpriu neste período, deveria ter um propósito maior. Porque o Senhor não era apenas eu digo apenas, mas estou falando isso de uma maneira evidentemente respeitosa e altamente compreendendo o valor de todo o ensinamento que o Senhor fez nessa última semana, evidentemente. Mas deveria existir algo maior. Por que tudo isso? Por que todo este propósito? Por que todo este sofrimento que o Senhor deveria passar? E aí eu quero encerrar esse estudo com algo que precisa ficar gravado no nosso coração. Toda essa semana, todo este momento de sofrimento de Jesus tinha um propósito. E o propósito maior era o ser humano. Cada um de nós. Como assim, pastor, cada um de nós? Abra sua Bíblia, por favor. Isaías 59, versículo 2. E esta referência eu faço questão de ler com vocês. Isaías 59, versículo de número 2. Que vai nos dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Por causa do pecado original, irmãos, houve uma grande separação entre Deus e o homem. Deus Santo não tinha mais contato e relacionamento com o homem pecador, com o homem que jazia no pecado. Jesus veio ao mundo e padeceu por todos esses momentos de dificuldade para que ele fosse o homem perfeito, o segundo Adão. Porque pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, e pelo segundo Adão veio a redenção, a salvação e a purificação dos nossos pecados. Jesus, como um homem perfeito, que nunca pecou, ele morreu no nosso lugar, uma morte substitutiva do Cordeiro que recebeu sobre si a imputação dos nossos pecados. E por isso, ele cumpriu todo este momento de dificuldade para que pudesse trazer para nós o perdão para as nossas vidas e um novo contato, um novo relacionamento do homem para com Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos 5:8. Oh, glória a Jesus. Romanos 5:8. Vai nos dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
pecadores. Jesus, quando morreu por nós na cruz, ele não morreu porque nós éramos bonzinhos. Jesus morreu mesmo nós sendo pecadores. E este é o amor de Deus que está em João 3,16 que nós lemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos voltar a ter relacionamento com Deus. Pudéssemos a ter relacionamento com o Pai. Ele morreu ainda pecador, e quando nós éramos pecadores, para que pudesse prover a ponte de acesso ao Pai. Quando eu percebo tudo isso, eu enxergo que Deus, pelo seu amor, ele sempre quis prover relacionamento de novo com o homem. Mas pela sua justiça, era necessário que o homem padecesse pelos seus erros, ou cumprisse tudo aquilo que era necessário para que o perdão chegasse. E foi impossível todos os homens, ou qualquer um dos homens, cumprir. Então o Senhor encontrou uma solução para isso. Qual é a solução? Deus, ele não só é santidade perfeita, cujo caráter santo nós nunca poderemos igualar ao nosso próprio caráter por nossas próprias obras de retidão. Mas ele também é amor perfeito e cheio de graça e misericórdia. Por causa do seu amor e graça, ele não nos deixou sem esperança e sem solução. Ouça isso. Estas são as boas notícias da Bíblia. A mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem do presente do próprio Filho de Deus, que se tornou homem, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz por nosso pecado e foi ressuscitado da tumba, provando tanto o fato de que ele é o Filho de Deus, quanto o valor da sua morte para nós como o nosso substituto. Jesus, quando ele veio, ele foi uma solução enviada por Deus. O amor de Deus por nós foi enviar Jesus Cristo para cumprir toda a lei e morrer sem pecado no nosso lugar, mas recebendo o nosso pecado sobre a sua vida. Ele morreu sem o próprio pecado, mas recebendo o nosso pecado. Toda esta semana, todo este momento de sofrimento de Jesus, ele teve um propósito: manifestação do amor de Deus para a humanidade. Quando eu olho para a cruz, eu não vejo sofrimento, eu vejo o amor de Deus para conosco. Vale glória a Deus aí onde você está? Glória seja dada ao nome de Jesus. 3 últimas referências para nós encerrarmos o estudo dessa noite. Romanos 4:25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós aprendemos que o Senhor morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, para nos justificar diante de Deus. Essa é uma grande notícia que nós temos. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. João ele vai escrever uma coisa bem interessante acerca da justificação. Quando ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o justificador, aquele que está à destra de Deus Pai e intercedendo por nós, dizendo: Pai, tem misericórdia, perdoa. Porque quando nós pecamos, somos réu de morte. Porque a Bíblia vai dizer: toda alma que pecar, essa certamente morrerá. Essa é a justiça de Deus. Mas a misericórdia de Deus está do seu lado, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso advogado, aleluia, o nosso justificador, dizendo: eu morri no lugar dele. Dá mais uma chance. E por isso a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porém, o mesmo advogado que intercede por nós, no momento final, ele será também o juiz que julgará a nossa causa. Amém? Então não dá para brincar com Deus, não dá para brincar com a misericórdia, porque a misericórdia de Deus, ela tem tempo determinado para poder acabar. Ou glória seja dada ao nome de Jesus. 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo de número 21. Ou glória seja dada ao nome de Jesus, que vai nos dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Note que Paulo não vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós. Não, mas o fez pecado. Qual a diferença? Se ele fosse pecador, é um ato que ele acabou de cumprir, ou que ele acabou de realizar. Ele pecou, então ele é pecador. Não, ele não é pecador. Ele o fez pecado, ou seja, ele recebeu o nosso pecado sobre si.
para que nós pudéssemos ser feito justiça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso que o Senhor estava fazendo na cruz. É este o grito como o Senhor vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? É essa a realidade que Jesus está enfrentando na cruz do Calvário, porque ele olha para os céus e ele, como Deus, ele vê o céu aberto, mas ele vê agora Deus Pai com as costas viradas para ele, porque não há nenhuma ligação entre um Deus Santo com o pecado da humanidade. A última referência, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, que vai dizer assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levarmos a Deus mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Olha que coisa interessante. Pelo que também morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Olha que troca que o Senhor fez. O Senhor enviou o seu Filho, encarnado ou em carne, para morrer no nosso lugar. O amor de Deus por nós é muito grande. Então, quando nós vemos toda esta semana, todos esses acontecimentos que vão ser veiculados na televisão, vão ser pregados, você vai receber diversas mensagens nas suas redes sociais, a cruz vazia, a cruz com Jesus, o rosto de sofrimento, tudo isso precisa apontar para algo maior, que é o amor de Deus por cada um de nós. E amor precisa ser correspondido. Amor precisa ser retribuído. Se Jesus morreu por mim, por amor à minha alma, para que eu não venha ir para o inferno, mas ele venha prover para mim salvação, eu preciso ser fiel a ele até a morte. Para poder receber a coroa da vida eterna, mas mais do que isso, para ser fiel e corresponder por este grande amor. Por mais falho que sejamos, precisamos fazer a nossa parte, meus irmãos. E lembrar, como todos os dias, não somente nesses dias, nesta semana, conhecida como Semana Santa, porque todos os dias são santos, todos os dias são santificados por Deus para nós, mas sobretudo, que pelo menos esses dias, para aqueles que não conhecem, possam entender que toda esta semana de sofrimento, de aperto, de angústia que Jesus passou, culminou com a sua ressurreição, para que, assim como Paulo disse, porque ele venceu a morte e ressuscitou, então nós também ressuscitaremos com ele. Essa é a nossa esperança. Um dia irmos morar no céu de glória. Por que nós vamos morar no céu de glória? Porque existe essa possibilidade. Porque Jesus preparou-nos lugar. Ele preparou a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, ninguém vai a Deus. Ele é o único caminho. Então, se você hoje está ouvindo essa mensagem e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, porque entendeu que somente ele foi o único que foi capaz de poder morrer no nosso lugar, porque entenda bem, Pedro não morreu no nosso lugar, João não morreu no nosso lugar, Paulo não morreu no nosso lugar, Maria não morreu no nosso lugar, só Jesus morreu no nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único intercessor junto a Deus pelos homens. Ele é o único que entregou-se voluntariamente por nós. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, somente quando entregamos nossa vida para Jesus é que conseguimos encontrar o caminho da salvação. Então, se você está nos ouvindo hoje e não tomou essa decisão, eu quero te convidar. Entrega hoje a tua vida para Jesus. Pastor, como é que eu faço? Levante as tuas mãos, agora, neste momento, e repita essa oração comigo. Deus, em nome de Jesus, eu venho nesta hora te pedir perdão pelos meus pecados, porque eu entendo tudo aquilo que Jesus passou e padeceu foi por minha causa. Então hoje eu entrego a minha vida para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e que de lá jamais seja apagado. Fica comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que esta salvação proposta por Jesus, não pelas suas obras, mas por graça, por favor imerecido, seja valorizada por você e por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, espero que vocês tenham anotado todas as referências.
para que esta semana tenha um sentido amplo dentro da nossa vida espiritual, do nosso contexto espiritual, e que possamos dessa maneira estar em nome de Jesus pronto para poder conhecer, ensinar e explicar para todos aqueles que necessitam sobre esta chamada Semana Santa. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar agora e eu gostaria de falar com os irmãos acerca do nosso domingo, da nossa Santa Ceia do Senhor. A nossa Santa Ceia está aqui comigo aqui, estes elementos, aqui está o cálice do suco de uva e aqui em cima está um pão ázimo, né, ou ázimo, né? Tanto faz ser um nome ou outro, que é um pão sem fermento, tá? Ele só é feito de farinha e água, obviamente, porque se o fermento biológico tivesse feito o seu trabalho, ele não resistiria muitos dias aqui, por ser um pão mais fresco, e evidentemente ele iria estragar. Então nós não estaríamos oferecendo para os irmãos um alimento de qualidade, principalmente para o efeito que se faz necessário, que é para a Santa Ceia do Senhor. Então estes elementos, eles estão ali sendo distribuídos ali, entregues na casa da nossa irmã Evonilde, da nossa irmã Jéssica, na rua Ribeiróis, número 322, é a rua de frente para a nossa igreja, lá no final da rua, no lado esquerdo, próximo já da Avenida Brasil. Você vai estar indo lá para buscar esse elemento, levar para casa e vai levar para aqueles que são batizados nas águas e estão em comunhão com Deus para participar da Santa Ceia, membros da nossa igreja. Fazendo isso, nós vamos estar participando em nome de Jesus. Então você passe lá, pegue os elementos, que vai ser muito importante para que domingo à noite, a partir do culto das 18 horas, nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Pastor, mas a ceia não é na parte da... Amém? Então, é para que nós possamos estar orientando aos irmãos acerca deste evento. Será domingo, a partir das 18 horas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor nos dê uma noite de bênção e de paz. Eu quero convidar você a orar neste momento, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Deus, nós te damos graça, Senhor, em nome de Jesus, por esse dia e por essa oportunidade de podermos falar deste assunto tão importante, Senhor. Ó Deus amado, que esta semana, Senhor amado, tida como santa, Senhor amado, por muitos, mas para nós, Senhor, uma semana muito especial, porque ela vai apontar, Senhor amado, para diversos ensinamentos de Jesus e o maior ato de amor que a humanidade já presenciou, que foi a morte voluntária de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição para prover-nos a nossa salvação. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor amado, porque nós sentimos este amor constrangendo a nossa vida todos os dias. Continua sendo conosco, Senhor. Abençoa nossas vidas, nossas famílias, nos dando uma semana de bênção, uma noite de muita paz junto ao Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós te louvamos por tudo e nós te agradecemos. Abençoa teus filhos, supra as suas necessidades, cuida de cada um de nós, Senhor amado. Guarda-nos, Senhor amado, e dê-nos saúde, Senhor amado, bem como todos aqueles que estão internados, enfermos, Senhor amado, e aqueles que estão trabalhando, Senhor amado, nesta linha de frente, neste momento tão difícil. Ajuda-nos a superar este momento de adversidade, ó Deus amado, tanto de ordem espiritual quanto de ordem também, Senhor, material, e, Senhor amado, na área da saúde. Senhor amado, seja conosco e abençoa nossas vidas. Muito obrigado. Tributamos a Ti a honra, a glória e o louvor por todo o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Senhor, muito obrigado. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A bênção apostólica. Estendo sua mão para frente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Que amamos e aguardamos a sua vinda, hoje e para sempre, que digamos juntos, amém. E graças a Deus. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma noite abençoada para todos.